Fala galera, beleza? Vamos lá então continuar nossa aula aí de Brexit, né? Entender um pouco mais aí sobre essa saída. E na aula passada a gente viu já algumas coisas, né? Então só vou avançar aqui, ó. Falamos, né, um pouquinho da origem da União Europeia, falamos principalmente ali em relação à evolução do bloco, né? Com criação de um centro comum, de uma moeda comum, Parlamento Europeu, então falamos aí de uma série de elementos, né? E aí a gente entra no Brexit, né? Exatamente o que é o Brexit, o que ele faz. Ele vai surgir principalmente ali, né? A gente estudou o mundo, né, nesse período, estudamos ali a questão de como o mundo se comportou ali com a questão dos imigrantes, a questão da própria crise de 2008, né? Isso tudo tem relação. Por isso que é legal a gente sempre ficar relacionando, né, o que a gente está estudando a esses momentos. E aí a gente começou a falar desse movimento que começou a crescer no Reino Unido, né? Inclusive alguns até nomearam de eurocéticos, né? Aqueles que não tinham mais, que acreditavam mais na eficiência da União Europeia. E aí tem os vários índices, né? Como eu sei para vocês, como isso começou a crescer, né? Os políticos que começaram a incentivar toda essa questão, né? Aqui tem na época, né, o primeiro-ministro britânico que não concordava e que achava que isso não ia acabar acontecendo, que o Brexit não ia acabar acontecendo, David Cameron. E aí a gente viu que, na verdade, o negócio se radicalizou e depois de uma votação bem apertada, né, de 51,9% a favor da saída contra 48,1%, a gente tem, através do plebiscito, a definição. Uma coisa que é legal a gente ficar ligado, galera, é que se tem um plebiscito, que se dá um plebiscito, a questão vira uma lei, né, basicamente. Então, o plebiscito ele tem essa força, né? Então, isso é uma questão aí importante para a gente ficar atento. Outra questão que é bem importante é saber que assim não era uma coisa hegemônica que o Brexit ia acontecer, né? Então, como a gente colocou, como eu coloquei ali no último ponto ali, ó, o resultado surpreendeu até os eleitores que votaram a favor. Então, até os caras que votaram favorável ficaram surpreendidos aí com o resultado que aconteceu. E aí, para finalizar esse remember da última aula, galera, fica ligado que olha só o perfil, né, que nessa foto aqui, claro que é uma foto, tá? Não quer dizer que é só esse tipo de, né, de perfil, mas lembra que a gente terminou falando do perfil, né? Pessoas mais velhas, tá? Então quem votou mesmo em peso foi ali a galera da Inglaterra, né? Teve um peso muito grande e ao mesmo tempo uma faixa etária mais velha. Aqui naquela tabela que eu até mostrei isso aqui pra vocês na aula passada, a gente viu ali, né, os grupos e a gente vai ver como o negócio vai se invertendo de acordo com o grupo de etário que tu tá, né? Então, olha só, dos 18 aos 24 anos, 64% votaram que queriam permanecer, né? E aí, quando tu vai para os 65 ou mais, tu vê que o número de permanência é de 33% e o número de saída de 58%, né? Então tu vê que já tem uma mudança muito grande, né? O que vai acontecer? O Cameron vai acabar renunciando, né? Porque ele perde apoio dentro do parlamento, o próprio partido dele, ele acaba tendo problemas ali, perde bastante apoio de pessoas do partido. A gente vai começar a ter um racha na Grã-Bretanha, tá? Os países que fazem parte ali, né? Escócia, Irlanda, a Irlanda do Norte, né? Começam a cogitar em sair do Reino Unido. Então, assim, vai ser um quebra muito grande, porque são países que, como eles não tinham uma população tão grande a ponto de decidir, como foi o caso da Inglaterra, a Inglaterra, né, teve um poder de decisão muito grande nessa votação, né? Foi feito em todos os países ali. Então, eles cogitaram sair do bloco, né? E aí, galera, o que vai ter de efeito, né? O que vai ser de efeito, assim, imediato dessa ideia? Então, o fortalecimento de vários partidos ditos eurocêntricos, né? Eurocéticos, desculpa, que colocam, né, essa concepção de que a Europa precisa se fechar para imigrante.
principalmente ligados à extrema-direita, vão começar a se fortalecer na Europa, então a gente vai ter um crescimento muito forte, né? Em vários locais que historicamente isso já era uma característica, isso vai se ampliar com esse discurso, com esse sentimento, enfim, né? O nacionalismo vai começar a se aflorar muito, né? E a xenofobia, que já era algo também constante, vai começar a encontrar legitimidade em certos discursos. Então é um efeito muito forte dessa saída e não só da saída, né, do debate que o Reino Unido levanta, tá? Vai começar a ter uma desintegração do bloco europeu, né? Então, até porque a gente vai ver daqui a pouco, vai começar um impasse, né? Como que o Reino Unido vai sair? Como é que ele sai? Como é que ele deixa, né, a Europa? E aí esse impasse vai começar progressivamente a provocar uma desintegração desse bloco. E aí, galera, outro ponto que a gente tem que ficar ligado também com relação a pessoas de outros países que moram no Reino Unido, que também começa a ficar com receio de como que vai ser isso, porque o cara que era português, o cara que era espanhol, o cara que era francês, ele podia ir para o Reino Unido, né, ficar ali como cidadão europeu, ele tinha esse privilégio, né? E agora, como é que fica, né? Como é que vai ser esse plano de ou integração ou não, né? Então é uma questão, vários brasileiros, né, que tinham nacionalidade portuguesa, italiana, enfim, né, passaram por esse problema, né? Então a xenofobia aumenta e o relato de pessoas que viviam nessa situação começa a ser, né, os piores possíveis, né? Voltem para casa, né? Então, aqui da BBC, ó, isso aqui é de 2016, tá bem no momento ali, né? O negócio tá fervendo ali, né? Então, voltem para casa. Relatos de xenofobia inundam redes sociais após votação do Brexit, né? Como eu falei para vocês, os efeitos não ficam só na Grã-Bretanha, só ali, eles se espalham, né? Então, uma das maiores, um dos maiores exemplos que a gente pode dar é a candidata, né, que na época teve eleição presidencial na França, a Marine Le Pen e a Marine Le Pen ela é uma dessas representantes, né, desse discurso mais alinhado, né, a grupos de extrema direita, e ela acabou estabelecendo, né, que vários, ela tentou surfar nessa onda, ela acabou não ganhando a presidência, né, quem foi eleito foi o Macron, mas ela acabou surfando ali essa onda do Brexit para tentar ganhar essa popularidade. Ela acabou tendo uma votação expressiva, né, e no discurso dela ela pregava morte à União Europeia, fim da globalização selvagem e o desmascaramento do multiculturalismo, que é uma coisa que tá ainda hoje, né, galera, se tem muito esse discurso, né, essa ideia do multiculturalismo, se tem um discurso de muitas vezes, né, que diversas culturas invadem uma outra cultura e que deturpam. Então, assim, é uma discussão que, assim, na antropologia, né, se faz muito essa discussão, essa questão cultural e não se encontra muito apoio né, nessas análises antropológicas e tal, mas que determinados grupos pegam esses elementos e falam, ó, isso está acabando com a nossa cultura, isso vai acabar com, né, claro que muitas vezes não são usadas as palavras que eu vou usar agora, mas aquela ideia de que existe uma cultura que precisa ser preservada, uma cultura mais pura, né, que precisa ser preservada e tal, parece que nos discursos se percebe esse tipo de situação. Então, a Le Pen ela vai acabar surfando, né, tentar surfar um pouco nessa onda, ela acaba não ganhando a eleição, mas tem ali uma votação expressiva, né? Sai fortalecida aí desse processo eleitoral. O que vai acontecer no Reino Unido em si, né? Então, como eu falei para vocês, Escócia e Irlanda, né, e a cidade de Londres declaram abertamente que querem permanecer na União Soviética, né? Então, mesmo Londres estando ali na Inglaterra, a gente vê que, como é uma população até mais antenada nessas questões, não só antenada, né, que tem mais necessidade dessa integração com a União Europeia, até porque, né, pô, são várias empresas, são várias possibilidades, é uma população também mais jovem, né, então declaram apoio, que querem permanecer, então isso já provoca um racha no Reino Unido. A Escócia reabriu a discussão sobre a saída do Reino Unido, tá? Então, inclusive vários políticos europeus, parlamentares europeus, deram declarações que a Escócia poderia integrar o grupo, poderia integrar o bloco, até numa tentativa de, né, ofender ali o Reino Unido.
Só que aí teria um problema sério, né? Teria um problema sério, que é ainda essa questão da fronteira entre a Irlanda do Norte e a Irlanda, né? Que também é um problema que permanece. A Irlanda está tá na União Europeia, né? Então, como que seria essa fronteira, né? Como é que seria? Porque não tem uma fronteira física, né? Não tem ali, não tem um. Então, começa a ter esse problema, porque as pessoas poderiam ter facilidade de entrar, então é uma discussão, um problema que eles teriam que resolver, tá? O prazo para a conclusão do Brexit, né, ele foi prorrogado várias vezes, né? Foi dado primeiramente um prazo de 2 anos, que não foi cumprido. Depois foi dado um prazo de mais 2 anos, e esse prazo acabaria agora em 2020, né? Então 2020 foi o momento. E olha só como é que foi o mapa, né, da votação, só para vocês terem uma noção ali, ó. O que está aí azulzinho, a gente percebe claramente a galera mais, né, da Irlanda, da Escócia. O próprio Londres tá em azul ali, né? Então, olha só como que isso acaba sendo, né, impactante quando a gente olha no mapa, né? Galera, algumas perguntas começam a surgir, né? Começaram a surgir, né? Como que seria essa saída, né? Seria total, ignorar totalmente a Europa, né? Virar um país à parte ali? Quais seriam os benefícios e obrigações, né? O que que seria mantido? Seria mantido circulação de... Circulação de pessoas não seria mantido, né? Porque foi um dos objetivos de ter saído. Mas circulação de mercadoria, de serviço, como é que seria mantido, né? Iria garantir pelo menos uma parte do comércio, mas quais seriam as condições do Parlamento Europeu? Porque também tem aquela, né? A Europa não tá disposta, ainda agora, né, a colaborar tanto assim com o Reino Unido. Os caras quiseram sair, né? E aí vai surgir também no meio desse caminho, em questões econômicas, alguns percalços, né? Então, uma oposição vai se dar nesse momento, porque imagina, muita gente vai começar a perder, empresas que faziam serviços para outros países vão começar a ter dificuldade, então começa a surgir toda uma questão nesse sentido. E a Irlanda, a Escócia, o que eles iam fazer, né? O que eles queriam, né? Então começa a ter toda essa questão. Para substituir o David Cameron, que acabou renunciando, foi escolhida a Theresa May, que tinha um perfil mais conservador, né? Não que o James Cameron não era conservador. Na verdade, o parlamento britânico como um todo ele é muito conservador, né? Mas o James Cameron defendia abertamente a permanência na União Europeia, e a Theresa May tinha um perfil, ela foi imbuída da ideia de liderar esse processo, né? De saída da União Europeia, né? Só que aí começa a ter um problema, né? Porque várias propostas que a Theresa May deu, eu não vou entrar em detalhe aqui nas propostas, tá, galera? Acho que não vale a pena a gente ficar detalhando o que era de proposta, mas várias propostas não foram aceitas, tá? Pelo parlamento inglês. Então ela começou a dar uma série de propostas, porque aqui a primeira, né, ela começou a dar essas propostas ali, e ali, ó, ninguém gostou, né? Ninguém gostava, nem os deputados que eram favoráveis à saída, gostavam, né? Nem conservadores, nem trabalhistas, né? Que é um partido importante na Inglaterra, e nem a própria União Europeia apoiava, né, as medidas. E aí ela começou a ter vários problemas, né? Então veio a primeira proposta, foi recusada, veio a segunda proposta, depois veio a terceira proposta. E aí, né, o negócio começou até hoje não, né? Até hoje seria ano passado, né? Esqueci de tirar essa frase ali. Até agora, né? Então ela deu uma série de propostas que acabou não sendo aceita, né? Ela vai perder apoio no parlamento, né? Então o Brexit vai começar a enfrentar vários problemas porque não se tinha uma proposta de saída. Como é que seria essa saída do bloco europeu? Né? E aí a gente tem um icônico discurso da Theresa May, ano passado, né? Na metade do ano passado, dia 7 de 6 de 2019, onde ela simplesmente sai ali da residência, né, fala que não tem apoio, que não consegue concluir, que tentou tal, e aí, né, aos prantos, né, ela chorando, anuncia que vai renunciar. Né? Então ela também não consegue concluir esse processo. Né? Então a gente vê que é uma questão muito difícil. Eis que surge então, né, o Boris Johnson. O Boris Johnson ele vai receber apoio do parlamento, ele é do Partido Conservador, né? E tem um perfil assim até meio... alguns até estabelecem que é um perfil meio a lá Trump, assim, né? Fala algumas coisas, né? Meio nesse sentido.
e ele já tinha todo um histórico de defesa do Brexit e ele seria o cara responsável por liderar esse processo, tá? Em 2020, no começo do ano agora, foi concretizado o Brexit, né, galera? O Boris Johnson conseguiu levar a cabo as propostas de separação, de saída da União Europeia, só que assim, claro que isso meio que se ofuscou, né, muito com relação ao coronavírus que veio aí, meio que deu uma esfriada muito, mas oficialmente a gente teve em 2020, no começo de 2020, a saída, né? Oficialmente foi a saída do Reino Unido. Ainda hoje, vários questionamentos que foram levantados ali não foram ainda 100% resolvidos, tá? Então se discute muito como é que vai ser a questão da circulação, a questão dos serviços, a questão dos produtos, então ainda é uma discussão, mas minimamente já se tem uma proposta ali que foi apresentada para o Reino Unido deixar o bloco, beleza? Então só para a gente finalizar essa aula aqui, só para a gente finalizar essa parte, eu sei que vocês já tiveram essa aula em geografia, então eu não entrei muito em detalhes, tá? Em relação às questões econômicas ali, que eu sei que vocês já tiveram isso, né? Na geografia, já trabalharam com detalhes, mas só pra gente entender, galera, que o Brexit está dentro desse contexto mundial que a gente estava estudando, tá? Não daria para deixar vocês sem essa aula, sem esse contexto, porque é o contexto mundial que a gente está estudando e tem relação ali com a crise de 2008, tem relação com a questão da imigração, da guerra. Então, o assunto aí bem importante para vocês ficarem ligados. Essa aula vai ficar um pouquinho mais curta, mas só para a gente finalizar. E aí, na próxima aula, a gente continua. A próxima aula, a gente vai ver uns assuntos aí bem interessantes, que eu acho que vocês vão gostar aí de discutir esses assuntos, beleza? Galera, um grande abraço, até a próxima. Valeu, valeu, galera. Até mais.